E aí, seus viciados, beleza? Muito prazer, sou o Léo, sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um conteúdo, na verdade dividido em 3 partes, que é sobre a minha história com games. Eu contei um pouco sobre minha história com Zelda no último vídeo, foi bem bacana, então eu quero fazer um vídeo dividido em 3 partes para não ficar muito longo. E eu quero começar esse vídeo falando especificamente sobre Nintendo, que foi o videogame que eu tive na minha infância, PlayStation e por último Xbox, e espero que vocês curtam. Bora lá! Começando minha trajetória então com o Nintendo, na verdade eu tive um videogame antes disso, que é um Intellivision 2, então esse foi especificamente meu primeiro contato com games. Meu pai tinha esse videogame que parecia um controle. Eu tenho algumas memórias assim de determinados flashbacks, né, vamos dizer assim, de alguns jogos, mas não tenho muita propriedade para falar sobre ele. Então eu considero que minha história começou no Nintendinho. Na verdade não especificamente nesse Nintendinho, mas o meu primo teve esse Nintendinho, meu primo Edgar, né, e meu tio Nelson tinham esse Nintendinho. Então eu lembro com clareza do meu pai, do meu tio jogando Tartarugas Ninjas, eu também jogando muito com o Ed nesse jogo especificamente. A gente jogando Donkey Kong 3, jogando Super Mario Bros. Então o meu primeiro contato ligado a games foi com esse videogame e era esse aqui realmente o que ele tinha, né? Eu tinha, na época, eu tive o Genicom. Então eu lembro que depois dele meu pai acabou comprando o Genicom, que é um clone do Nintendinho, Famiclone. Também foi bacana, foi um tempo muito bom, porque o Genicom ele tinha ali uma lista de passwords, então nessa época os jogos eram bem difíceis, então isso facilitou muito para mim, que tinha ali em torno de 5, 6 anos, a poder seguir nas fases, né, ter uma sequência ali agradável de jogatina, porque senão ia ficar morrendo na primeira e segunda fase para sempre. Foi uma época muito boa. Eu lembro com clareza, então, especialmente de jogar com meu pai Contra, Super Contra, aliás, que foi o segundo Contra, que foi um jogo aí que marcou bastante, gosto muito até hoje. E esse, então, foi meu primeiro contato com videogames. Não joguei Zelda nessa época, como eu citei no outro vídeo, Zelda só fui jogar lá em 98, né, por aí, 99. Mas tem muita coisa boa aqui. E aí eu consegui essa versão, que é a Classic Edition, essa que cabe aqui na palma da mão. Sinceramente não joguei muito ainda, mas tá aqui. Se precisar relembrar algum dia aí essa jogatina, tem essa opção. Depois do Genicom, eu lembro com clareza, eu e meu pai indo na Galeria Pagé buscar o nosso Super Nintendo. Isso foi lá por volta de 94, 95, eu acredito. E lembro inclusive mais ou menos quanto ele pagou, que foi em torno de 150, 175 reais na época, que é um absurdo. Absurdo mesmo, mas é o que eu citei no outro vídeo, que um pai não faz pelo filho. E inclusive ele também gostava muito de jogar, minha mãe jogava, todo mundo em casa jogava, um pouco menos minha irmã. Depois eu vou contar algumas experiências com ela me assistindo jogar. Mas foi uma compra assim muito feliz, muito gostosa, porque a evolução do Nintendinho pro Super Nintendo foi muito grande em termos gráficos, em termos de som, de trilha sonora, de jogos. Então eu não tenho aqui mais meu Super Nintendo, porém eu também tenho um Super Nintendo Mini. Ele supre a ausência aí, espero que essa coleção continue aí com o Nintendo 64, que ainda não foi lançado. E Super Nintendo, acho que de muitos da minha faixa etária, assim, final dos anos 80, 90, é o videogame favorito de muitos. Tem uma biblioteca de jogos aí muito bacana mesmo, muito diversificada para todos os gostos. Super Mario World, o próprio Zelda, Super Mario Kart, que na época eu tive esse cartucho e foi realmente incrível. Eu lembro que ligado ao futebol, o International Superstar Soccer foi um divisor de águas, assim, porque antigamente não tinha jogos bons, assim, vamos dizer, de futebol. E esse jogo, na época, ele era maravilhoso. Na verdade, por muitos anos ele foi. Acho que Donkey Kong também, Donkey Kong vale a pena citar, que para quem jogou na época foi muito mágico, né? Eu tive mais contato com Donkey Kong 3. Donkey Kong 1 eu joguei, mas alugado. O 2 eu joguei muito pouco, mas o 3 eu tive o cartucho. O 3 eu consegui detonar bem, fazer todas as fases. Uma época que valeu muito a pena. Uma época de descobrimento, assim, do videogame, vamos dizer que de solidificar, que foi construído ali no Nintendinho. E aí com o Super Nintendo isso aumentou essa questão gratificante, né, de você zerar um jogo, de
de você descobrir um novo mundo. Depois do Super Nintendo, eu fui diretamente para o Nintendo 64. Eu não me considero nintendista, eu gosto muito da Nintendo, talvez um pouco mais do que as outras, por conta dessa fase de infância, principalmente, mas eu acho que a gente tem fases, em videogame. Então eu tive essa fase, como eu citei aí no começo do vídeo, depois eu fui mais pro lado azul do PlayStation. Na fase adulta eu já vivi um pouco mais de Xbox, e mais recentemente que eu tô voltando pra Nintendo. Mas voltando aí, então, depois do Super Nintendo, eu tive o Nintendo 64, então eu comecei o Nintendo 64 com somente International Superstar Soccer 64, Banjo-Kazooie, eu lembro bem. Então eu fiquei um bom tempo com esses dois jogos, porque os jogos eram muito caros. Inclusive, eu peguei aqui uma Nintendo World aqui da época, essa aqui é a primeira edição. Aqui a gente tem uma noção de valores, de setembro de 98, então o Super Nintendo à vista ele custava R$211 e o Nintendo 64 R$391. Um cartucho ele custava R$101, E o Game Boy o tijolo na época R$117. Isso setembro de 98. Então a gente tem aí como parâmetro esses custos ligados ao salário mínimo da época, que era em torno de R$100, R$110, absurdos de videogame. Então era, como eu falei também no primeiro vídeo, era um privilégio de poucos. Eu lembro que muitos amigos que eu falo, e que eu falo hoje em dia inclusive, que não tiveram Nintendo 64, eles queriam ter, porém só um colega na rua tinha o Nintendo 64, ou então só um colega na rua tinha o Super Nintendo. A possibilidade era alugar fita, Era alugar fita, você conhecer jogos e aí devolver. Terminar ali o mais rápido possível e devolver, porque o custo-benefício era bom. Porém, tinha muita gente que queria ter jogado um Zelda nessa época, um Mario, e aí acabou não jogando por conta do preço. Uma pena, porque eu tenho colegas que assistiram o vídeo de Zelda e falaram assim pra mim: pô, Léo, eu queria ter tido essa experiência, mas não tive oportunidade, cara. Porque era muito, muito caro na época, muito mesmo. E eu não tinha um pai que jogava, como o meu, uma mãe que jogava como a minha, e aí eles abraçavam essa ideia. Então eu tive esse privilégio de ter esses videogames, Não com muitos cartuchos, foram muito poucos mesmo, mas que deixaram ali uma marca, Deixaram ali um legado que eu acabei absorvendo e fiquei um tempo longe, mas que depois voltou agora com força com meu filho mais novo. Ainda citando o Nintendo 64, tem dois cartuchos aqui específicos que eu gosto muito. Eu lembro que eu ganhei da minha mãe, esses cartuchos de presente. Missão Impossível, baseado no filme, no primeiro filme. É um jogo muito bom, e que eu e minha irmã não é muito ligada a games, mas esse jogo aqui ela fazia questão de me acompanhar jogando, principalmente a segunda fase, que era numa festa, aí o Ethan piava a personalidade. E é um jogo bem criativo. Na época era super caro, então eu fui atrás desse jogo. Esse aqui não é, infelizmente, o meu da época, mas eu fui atrás dele pra ter essa nostalgia, de que esse aqui foi um jogo que foi gasto ali com um belo suor dos meus pais, e pra deixar de recordação. E além disso, teve esse aqui também, esse jogo aqui dispensa comentários, esse 007 aqui, quem jogou na época principalmente. Eu falo na época porque hoje em dia você vai jogar, não é a mesma magia. Então quem jogou na época sabe que isso aqui foi uma obra de arte. Em termos de história, de multiplayer principalmente, quando você pegava para jogar com primos e amigos, com 4 controles, era surreal. Era muito diferente de tudo que a gente já tinha vivido. Então o Nintendo 64 marcou muito por isso. Esses dois jogos aqui, tive Civ na época, eu não me recordo de ter tido outro jogo. Eu tive um FIFA 98 que minha tia me deu, minha madrinha e meu padrinho me deram. Fora esses 3, eu não tive outro jogo completo assim de Nintendo 64. Os jogos que eu tinha era tudo baseado em troca, jogos loose, E eu também não tinha o costume de guardar. Na verdade, eu guardava a caixa, porém quando eu ia trocar de aparelho, eu pegava todos os jogos, caixas, manuais e dava junto na troca. Então eu acabei perdendo muito isso. Eu lembro que eu guardei muitos manuais de jogos, até casar em 2015, porém acabei jogando fora. Eu acabei, infelizmente, jogando todos os manuais fora, os manuais que valem uma graninha hoje em dia, acho que em torno de R$70 cada um. Eu joguei tudo fora porque minha esposa reclamava e eu também via que não estava tendo utilidade, tá? Eu acabei infelizmente jogando fora, coisa que eu me arrependo
bem hoje em dia. Depois do Nintendo 64, acho que vale reforçar só a minha questão com portáteis. Então, quando eu tive o Nintendo 64, eu tive um Game Boy Color um pouco depois. Já tinha saído do Nintendo 64, na verdade, e tinha ido pro PlayStation 1. Eu tinha um Game Boy Color, aquele transparente lúcido roxo, e eu não tive na época que lançou o Pokémon, porém eu tive um ano depois, bem próximo. Era um aparelho muito caro também, que, nossa, não tinha dimensão na época, não tinha mesmo, e hoje eu vejo mais um esforço aí de pais que deram para os seus filhos. Eu jogava muito Game Boy com meu primo, com o Rafa, Pokémon Blue e Pokémon Yellow, depois com Pokémon Stadium, até depois eu posso fazer um vídeo falando mais especificamente sobre Pokémon. E eu tive também um Game Boy Advance. Eu não tenho o modelo que eu tive na época, porém eu comprei aqui um Game Boy com tela IPS, e ele tem aqui um Everdrive e pilhas recarregáveis, então ele tá bem equipadinho. Ele funciona normalmente, essa tela aqui ela tem um brilho muito maior do que o da época. E é um aparelho assim muito confortável para jogar, muito nostálgico. Gosto muito de jogar um jogo que inclusive eu peguei aqui em mídia física. 2 jogos, que são Harry Potter, que eu ainda não terminei, mas eu tô jogando aí, tô na metade. Na época de lançamento do filme, eu tive esse cartucho de Advance, então ele veio com legendas em português, e na época era muito novidade. E também o Mario World, que foi uma remaster aqui do primeiro de Super Nintendo, Super Mario Advance 2, né, que saiu pro Game Boy. Ele tinha uma jogabilidade ótima, na tela pequena ele ficava super agradável de jogar. Eu consegui esse cartucho aqui também. O Game Boy era um aparelho muito caro para a época, tanto o console, né, o portátil, quanto os jogos, então foi uma época difícil assim de você ter e guardar os jogos, né? Muito difícil alguém que tenha conseguido fazer isso na época. E como eu falei, não trocar, às vezes eu mesmo troquei o meu Game Boy Advance que eu tinha e troquei o meu PS1 e um Play 2, né? Eu vendi, na verdade, os dois e peguei um Play 2. Então é muito difícil você ter guardado coisas daquela época. Por isso que o preço desses jogos com caixa completinho hoje em dia tá bem absurdo, porque a oferta é muito pequena para a demanda que tem esses jogos. Então depois do Game Boy, eu fiquei um longo tempo longe da Nintendo. Longo mesmo. Vamos dizer que 2004, quando eu vendi esse Game Boy Advance, é 2015 longe da Nintendo. Foi um tempo muito longo, 11 anos. Fui para PlayStation, depois eu tive Xbox. E aí, quando eu casei, eu acabei comprando um Nintendo 3DS baseado no meu cunhado, na verdade, no Tainan. Ele comprou um 3DS, ele estava jogando Pokémon Y. Eu fiquei oriçado para comprar um e eu acabei comprando o 3DS XL vermelho. Foi uma compra muito boa, resgatou ali várias nostalgias que eu tive na época de Game Boy, de Nintendo 64 e tudo. E aí eu tive o Pokémon X, joguei muito esse jogo e para mim foi uma diferença brutal, porque eu saí do Pokémon Ruby, lá no Advance, para esse. Então eu saltei a geração de DS, porém o ganho em termos gráficos aqui foi imenso, foi imenso. E logo depois desse eu comprei esse Pokémon Omega Ruby também, que ele saiu ali por volta de 2015, 2016, se eu não me engano, 2014 na verdade. E aí eu pude também complementar aqui esses jogos de 3DS com os Pokémons e foi uma experiência surreal. Além disso, acho que vale citar esse Mario aqui, que foi um retorno também para a série. Eu tava sem jogar desde o Mario 64, né, jogos, vamos dizer que tridimensionais assim do Mario. E esse aqui, tipo, até minha esposa jogou. Até minha esposa pegou o gosto e ela mesma zerou esse jogo aqui de tão bom que ele é. Esse jogo aqui é maravilhoso, maravilhoso. Um jogo de 2011, mas que é atual até hoje. E também recomendo aqui, claro, Donkey Kong Country Returns. Eu estava muito tempo também longe da série Donkey Kong. O último que eu tinha jogado foi o 3. Eu não joguei Donkey Kong 64 e depois eu fiquei um longo tempo longe de Donkey Kong. Porém, esse aqui também resgatou diversas memórias e eu também super recomendo esse game aqui. Então, depois do 3DS, em 2016, eu comprei um Wii U. Eu citei no vídeo anterior de Zelda que eu comprei esse Wii U para jogar Wind Waker e Twilight Princess, né? Eu comprei o Wii U para jogar esses dois jogos. Eu acabei jogando Super Mario 3D World, o próprio Donkey Kong Tropical Freeze, joguei alguns jogos de Wii U, mas eu comprei especificamente para esses dois. E assim que saiu o Switch, eu vendi meu Wii U, acabei adquirindo o Switch. Então o Wii U eu gosto, eu tenho um aqui hoje em dia, tem alguns jogos aqui que eu recomendo bastante de Wii U.
muito divertidos. É um videogame que ele tem um preço bom, acho que caso você não tenha possibilidade de comprar um Switch, o Wii U ele é super bem-vindo. Os jogos são baratos, os jogos mesmo em mídia física ali você encontra numa faixa de menos de R$100, então vale super a pena. E depois do Wii U, em junho de 2017, eu comprei o meu Nintendo Switch. Eu me recordo claramente de quando a Nintendo lançou o vídeo promocional do Nintendo Switch, aquele que o rapaz está no avião, aí ele chega na casa dele, ele coloca o console, joga na TV, aí tem a galera jogando basquete e tal. Eu fiquei encantado com o Nintendo Switch, eu fiquei encantado porque eu tava muito longe ainda da Nintendo, por mais que eu tivesse voltado ali no 3DS, no Wii U, eu ainda tinha uma preferência muito grande para jogar Xbox nessa época, principalmente por conta do online, depois eu vou citar mais pra frente. Mas o Switch me encantou logo de cara, e eu tive a oportunidade de comprar, quando eu peguei o videogame, o Zelda Breath of the Wild, e comprei Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe, que tá aqui comigo até hoje. Talvez seja o único jogo que eu nunca minto. Tem 2 jogos que eu nunca vendi desde que eu comprei o videogame. Mario Kart 8, quem jogou sabe, dispensa comentários, é um jogo divertidíssimo, eu jogo muito hoje, até hoje em dia. Jogo também com a galera online. Além do Mario Kart, eu gosto de citar que nesse ano de 2017 teve Super Mario Odyssey. Eu joguei acho que 2 vezes já, terminei ele. Super Mario Odyssey super recomendado para qualquer um, em qualquer momento. Eu sempre tive preferência aí por Super Mario World e Super Mario 64 no meu top de Marios, né, da vida. Mas esse jogo aqui, ele, depois que eu terminei, principalmente da segunda vez, eu fiquei encantado. E com certeza ele tá ali disputando a primeira colocação, talvez ele já até tenha ultrapassado o primeiro lugar. E outro jogo que eu gostaria de comentar é Splatoon 2. Esse jogo aqui eu sempre tive curiosidade de jogar no Wii U, eu não tive oportunidade, mas eu consegui jogar no Switch no lançamento. Inclusive, tem um grupo de amigos, né, grandes amigos aí, que a gente joga desde o início desse jogo, que é o Splateiros. Então um abraço aí pra essa rapaziada, pra esse pessoal. E um abraço especial pra Tieme, que foi ela que me colocou nesse grupo. Eu lembro que eu tava em outro grupo, eu citei que eu ia comprar esse jogo, e ela falou, Léo, bacana, eu tenho um grupo lá de pessoas que jogam esse jogo e tal, não sei o que, ela quer participar. Uma galera muito 10, que eles sofrem comigo nesse jogo aqui, eles sabem. E pra finalizar, aqui tem minha última aquisição ligada à Nintendo Switch, que foi o Switch OLED do Zelda. Eu tinha até comentado também no meu primeiro vídeo sobre a minha Game Room. Aqui foi, considero uma vitória mesmo, porque é difícil você ter um item personalizado assim do jogo que você mais gosta. Eu nunca tive a oportunidade de ter nada ligado a Zelda, então é um videogame que eu vou guardar com muito carinho. E também eu considero o Switch, hoje em dia, o melhor videogame que eu já tive, porque ele conseguiu aliar questões da minha infância, questões de amizade mesmo com pessoas bacanas de jogar online, e também questões familiares de jogar com meu cunhado, com meus primos, com minha irmã, né, com minha mãe. Minha mãe joga Switch quando eu levo lá, e com certeza com minha esposa e com meu filho. É isso aí, espero que tenham gostado. Valeu!